Camaradas, amigas, amigos, companheiras, companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o último vídeo, graças a Deus, o último vídeo para discutir sobre essa questão do método em Marx, do método no leninismo, do método do marxismo-leninismo, de aplicação à realidade e barabara, enfim, né? Enfim, a gente já discutiu nos últimos 3 vídeos o porquê que não existe método em Marx, não existe método em Lenin, tampouco no marxismo-leninismo. E dessa vez, nesse último episódio, como sempre, né, já virou meio tradição das minhas playlists aqui, eu vou trazer essa problemática para a realidade. Eu vou trazer essa problemática para a atualidade e para a realidade concreta que a gente vive aqui no Brasil e no mundo. Sem muita enrolação, vamos falar sobre a atualidade do marxismo e leninismo no mundo. Para começar, uma problemática. O marxismo-leninismo, ele é atual hoje por conta de um método? Porque ele é um método? Ou porque ele tem um método? Acho que afirmar isso é quase cair no hegelianismo, se não cair de fato no hegelianismo, na abstração da realidade, na metafísica, né? A pressuposição de um método, mesmo que seja um método analítico ou um método sociológico, que muitas vezes advém de apologias da burguesia para ceifar Marx dentro da academia, né? Mas enfim, isso aí é para outro vídeo. Muitas vezes essa pressuposição existe. E mesmo que seja esse o caso, ainda é uma concepção incorreta. Representar isso e apresentar isso na realidade concreta, objetiva, é uma afronta não só ao próprio marxismo, como ao próprio leninismo e todas as contribuições e críticas e rompimentos com a metafísica que ambos os autores fizeram durante sua vida militante, da sua vida intelectual. E digo mais, se o método marxista é um método de análise da realidade e, portanto, se molda às condições objetivas da realidade, igual muitos falam, então ele não é um método. Essa não é a definição de método. Voltamos à problemática do cachorro, que eu nem vou falar mais uma vez, porque já devem estar de saco cheio. Peço perdão às camaradas e os camaradas por ouvirem tanto eu falar que cachorro não pode ser pato, né? Mas é preciso falar que cachorros não podem ser patos e método tem um conceito epistemológico. Então, se você classifica método como algo que se altera diante da realidade material, então você não está falando de método, para começar. Muito menos de metodologia. Por que então que o marxismo ele é atual? O marxismo é atual, camaradas, porque a estrutura e a estruturação do Estado burguês e de sua ditadura de classe que explora, que rouba, que mata de fome, que mata a bala, que mata a negligência e a pura vontade a classe trabalhadora e os povos oprimidos do mundo, continua com a mesma estruturação basilar, legitimadora e concreta. A ótica da ditadura da burguesia ainda é contestada pela sua classe oposta, pelos que não detêm os meios de produção e, portanto, vendem sua força de trabalho, o proletariado, a classe trabalhadora, que é a agente central da luta de classes e de suas contradições na história atual. Isso continua extremamente atual, não só extremamente atual, como não vai mudar. Isso torna o marxismo atual, não por um método. Na real, que a gente já viu que a concepção marxiana é a crítica da crítica, é a crítica da maneira de como criticar a realidade, né? Em uma estruturação de pensamento que não analisa a realidade mediante um método prévio, mediante uma abstração prévia, mediante ao que a gente quer na nossa consciência. Mas muito pelo contrário, levando em conta a totalidade material objetiva, as relações produtivas superestruturais que ocorrem intra e entre as classes. Isso consiste a teoria marxiana. E é impossível conciliar isso com um método previamente estabelecido. E o leninismo? Por que o leninismo é atual, né? O que Lenin fez, e Lenin, deixar bem claro que entendeu que não tem método em Marx, Lenin apresenta uma resposta organizativa
e acionária à realidade, que consiste no centro dessa estratégia e dessa tática, no centro dela, aspectos muito similares à divisão racional do trabalho, à divisão da esfera de produção. E quando eu falo isso, eu não estou falando da forma de divisão do trabalho capitalista, obviamente que não. Eu estou falando da forma racional de divisão do trabalho, que acontece no capitalismo, isso é uma verdade. A esfera de produção é extremamente racional e científica dentro do capitalismo. A esfera de circulação é anárquica. A esfera de circulação é completamente anárquica e sujeita, portanto, à atuação do mais forte, à atuação de quem acumulou previamente mais capital, ou quem lucra mais diante das alternativas de reprodução desse capital. É nisso que consiste a esfera de circulação. Mas a esfera de produção é extremamente científica e extremamente racional. E Lenin utiliza, dentro da sua organização partidária, a mesma racionalidade que existe no setor produtivo. E por que isso ainda é atual? Obviamente, isso ainda é atual porque o quadro da ditadura burguesa que a gente vive também é atual. O quadro de divisão que a gente vive entre possuidores e não possuidores de capital, ambos possuindo mercadorias para troca, um sendo força de trabalho, o outro sendo o resto, ainda está em vigor e ainda continua concreto na nossa realidade. Então, essa forma racional de organização partidária, onde tem centralismo democrático, onde tem a liberdade de crítica, onde tem os congressos definidos o programa, onde tem a divisão dos quadros em frente de atuação específica, etc, etc. A gente discutiu isso no vídeo anterior. E eu repito, se você começa por esse vídeo aqui, se você está começando a assistir as coisas por esse vídeo aqui, não faz isso, camarada. Eu recomendo que você volte lá no vídeo 1, porque quando tem uma playlist assim, não faz sentido começar de um vídeo mais à frente, porque é uma construção coletiva. Esses 4 vídeos se interam e se consagram como um só, que ficaria grande demais para eu postar inteiro. Por isso eu dividi ele. Então recomendo você assistir lá do início e vir para cá assim que você assistir todos os outros, porque a gente já discutiu isso na questão do leninismo, que foi no vídeo anterior, na parte 3. Enfim, essa forma de organização, ela ainda é a mais eficaz contra a ditadura burguesa. Ainda é a forma mais eficaz de se lutar contra a dominação ditatorial da burguesia contra a classe trabalhadora. O dia que o conteúdo, e falando bem marxista, o dia que o conteúdo e não a forma da burguesia mudar, então a gente vai ter também uma alteração dessas concepções. E isso não vai acontecer por causa de um método pré-estabelecido. Isso vai acontecer diante da análise imanente da luta de classes na materialidade. Esse é o agente central que vai proporcionar uma mudança basilar na forma e concepção organizativa, organizacional que seja. Não vai ser um método previamente estabelecido. E vamos lá, assim, eu entendo quem fala. Qual é o problema? Qual é a desgraça do problema de chamar a parada de método? Não muda nada. Às vezes é até um problema de tradução, que as pessoas colocam método, vai traduzir do russo, do chinês, vai traduzir do vietnamita, vai traduzir das línguas complexas para traduzir para as línguas de origem latina e acaba colocando método, enfim, não sei, se coloca aplicar ali e tal. Qual que é o problema? Isso atrapalha mesmo para você precisar fazer 4 vídeos, camarada. Realmente, gente, não teria tanto problema chamar o marxismo-leninismo de um método aplicável. Não teria grandes problemas. Eu não precisaria estar fazendo 4 vídeos falando disso. Isso se essa fraseologia oca que eu falei anteriormente, repito, serve só para prosa e olha lá, se essa fraseologia não fosse utilizada, na grande maioria dos casos, para justificar algo que na realidade concreta não é nem marxista e nem leninista. E é importante a gente falar isso, porque práticas que advêm do pensamento nacionalista, do pensamento reformista, do pensamento conciliatório, em certa medida foram e serão utilizadas como táticas, na melhor das hipóteses, como táticas, dentro dos marxistas-leninistas, dentro das organizações revolucionárias. A problemática central dessa análise é que a gente precisa distinguir isso. Isso não consiste no marxismo, isso não consiste no leninismo.
né? Esses pensamentos acionários, eles advêm de uma outra concepção e nem por isso eles estão incorretos mediante a realidade objetiva e a conjuntura que se dá diante das contradições da luta de classes, né? Mas, enfim, é importante a gente ressaltar que isso não é marxismo e isso não é leninismo. Não tem problema em inserir isso diante da nossa tática, diante da nossa ação, né? Mas isso não é marxismo e nem leninismo e nem marxismo-leninismo com hífen. Não é. Não é. Na hora da gente enxergar, camaradas, essas experiências, esses pensadores, essas ações objetivas, é importante que a gente estude elas diante dos teóricos, diante dos pensadores, diante da própria experiência histórica que existiu, né? É preciso que a gente tenha uma distinção clara entre o que é marxismo e o que não é, o que é marxismo-leninismo e o que não é. E não supor que exista um método aplicável que vai corroborar todas essas teses ou que vai justificar todas essas teses, mesmo quando elas estão certas. Não é esse o caminho. O caminho não é trazer uma fraseologia rouca que abstrai a realidade para cima dessas experiências, para cima dessas análises. Principalmente quando elas são utilizadas para justificar erros. E nem isso para justificar qualquer coisa, mas principalmente os erros. Isso é uma problemática gigantesca, é uma problemática que atrapalha muito mais do que ajuda. A gente já vai chegar nisso, mas com certeza, pode ter certeza que atrapalha muito mais do que ajuda o movimento emancipatório comunista. E é preciso que as análises sejam feitas assim, com essa distinção, com essa clareza, com essa verdade, com essa sinceridade em análise, essa sinceridade analítica, histórico-dialética, né? Por quê? Principalmente porque na medida que a gente coloca dentro do marxismo e do leninismo algo que não é propriamente dessa teoria, a gente ceifa a teoria. A gente obscurece a teoria e a história principalmente. E isso é um grande problema. É um grande problema, primeiro, porque a gente aprende muito com a história. Não tem ninguém que aprende mais com a história do que os comunistas. Os comunistas são os que mais aprendem com a história, com as suas contradições reais, com seus erros, com seus acertos, seus avanços, seus retrocessos, com sua dialética existente, com a sua materialidade. A nossa doutrina é o materialismo histórico. Ao obscurecer a história, a gente ceifa grande parte das possibilidades de aprendizado que a gente teria analisando os pensadores, os atores e as próprias experiências. É preciso que a gente faça balanços reais, balanços positivos, balanços negativos dessas experiências, desses autores, para assim a gente contemplar de maneira mais acertada a nossa tática atual. Isso sim é marxismo, camaradas. Isso sim é leninismo. Nisso consiste o marxismo-leninismo. E segundo, e é uma pergunta, quem realmente ganha com comunistas obscurecendo a história? Eu creio que não sejam os comunistas. Acho que eu já deixei isso bem claro. Eu creio que, na verdade, muito pelo contrário, sejam os inimigos do comunismo. Os inimigos do comunismo. Quem tem medo do comunismo é quem ganha com o obscurecimento da história. Principalmente da história socialista. Principalmente dos balanços negativos, onde essa noção, essa fraseologia metódica, metodológica, é inserida para justificar erros, para justificar balanços negativos e retrocessos. Camaradas, é preciso entender que esses inimigos, os inimigos do comunismo, a burguesia e seus agentes colaboracionistas, eles têm uma missão histórica de hegemonizar a história. De limpar a história das conquistas, dos avanços comunistas, da organização real e da luta emancipatória que existe no dia a dia, na base, que existe na materialidade objetiva dos marxistas, dos leninistas, das organizações, dos partidos, dos povos oprimidos. Eles fazem questão e eles têm a missão histórica de falsificar essa história, de alienar de maneira hegemônica as massas trabalhadoras para elas acreditarem na solução final do capitalismo. Na solução final de que não resta outra alternativa para o mundo, quiçá outra alternativa para a civilização humana, que não seja o capitalismo.
Essa é a missão dos inimigos do comunismo. Essa é a missão da burguesia e de seus agentes. É para isso, majoritariamente, que eles utilizam hoje o monopólio das mídias, que eles utilizam hoje o monopólio da falsificação histórica, que eles utilizam hoje o método pedagógico desenvolvido pelos fascistas italianos, por Gentili, para falsificar a história, para alienar a classe trabalhadora diante da rica, da poderosa, da inspiradora história que o comunismo tem, que o marxismo-leninismo e seus partidos e seus quadros e a classe trabalhadora tem como protagonista da história do mundo. E o que resta para nós quando os próprios comunistas obscurecem a história? Quando os próprios comunistas obscurecem a sua história, 50% do trabalho dos inimigos do comunismo, de quem tem medo do comunismo, já está feito para eles. E eu tenho certeza que essa não é a intenção de nenhum comunista comprometido, de nenhum marxista, de nenhum revolucionário comprometido. Mas essa é a consequência objetiva, essa é a consequência real, material, que traz consigo a problemática do método, que tem talvez início na problemática do método e se desenvolve para qualquer outra, para quaisquer outras problemáticas, né? Mas essa é uma delas, e talvez uma das mais importantes, creio eu, a mais importante. Para a nossa reorganização revolucionária, para a nossa continuidade, para a nossa força de unidade e de ação contra os inimigos da burguesia. Esse é o perigo de entendermos, né, o marxismo-leninismo como um método. Esse é o grande perigo de entendermos o marxismo-leninismo como um método aplicável à realidade.